Boa noite! No episódio de hoje vamos falar sobre o planejamento de uma volta ao mundo. Quanto custa uma volta ao mundo de carro? Como os nômades se sustentam durante a viagem? Do que se alimentam, aonde vivem e de onde vem o dinheiro. Hoje no Globo Repórter. Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos do canal Rotas Recalculadas. Atualmente nós estamos transformando a nossa van em motorhome para dar uma volta ao mundo. E estamos na fase de planejamento dessa viagem. E uma das etapas mais importantes do planejamento certamente é o planejamento financeiro. Hoje nós vamos responder as dúvidas mais frequentes relacionadas a essa questão, para que você possa planejar a sua viagem assim como nós estamos fazendo. Bom, como vocês têm acompanhado pelos vídeos aqui do canal, nós ainda estamos em casa e não saímos para viajar. Então os valores que nós vamos passar aqui são estimativas que são frutos de muitas pesquisas por esse YouTube e por essa internet. Mas antes deixa eu tirar essa roupa de repórter para que a gente comece naturalmente. Fazendo striptease. O primeiro item a ser considerado e um dos mais essenciais para que você saiba quanto dinheiro vai gastar é justamente o roteiro que a gente vai fazer. No nosso caso, a gente vai percorrer do Ushuaia até o Alasca, num trecho que é conhecido como carretera ou rodovia pan-americana. Essa rodovia tem de 24 a 48 mil quilômetros, então nós fizemos a conta do combustível levando essa quilometragem em consideração. Essa rodovia passa pela Argentina, Chile, Peru, peraí que eu tô com uma cola aqui, Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia, El Salvador, México, Canadá e Estados Unidos. No nosso cenário, a gente vai considerar que a gente vai percorrer os 48 mil quilômetros, mais alguns quilômetros aí dentro dos Estados Unidos, percorrendo em outras pequenas cidades e por aí vai. Então, para isso, nós vamos adicionar mais 20 mil quilômetros para a nossa viagem. Isso vai dar quase 70 mil quilômetros percorridos. E para saber o preço do combustível, que no nosso caso vai ser diesel, a gente utilizou um site que é o Global Petrol Prices, que é um site bastante legal que ele mostra por país a média do combustível naquele momento. E aí, para esse site, a gente considerou uma média dos países da América do Sul, América Central e América do Norte, e isso deu uma estimativa de R$ 4,50 por litro de diesel. Então, considerando que a nossa van faz uma média de 10 km por litro, o preço do combustível, que é R$ 4,50, mais os quilômetros rodados, a gente vai ter mais ou menos um gasto de R$ 32 mil para fazer esse trecho, em combustível somente. Então, dá uma média aí de 3 mil quilômetros percorridos por mês. Bom, outro fato importante a ser considerado para nosso planejamento financeiro é o Estreito de Darien. Para quem não sabe, entre a Colômbia e o Panamá existe uma floresta e não tem estrada. Então, para você passar para a América Central, você tem que colocar o seu carro num navio e ele vai pelo mar. E aí existem diversas opções para fazer esse transporte. A mais barata delas é o Hoho, que custa de $1.300 a $1.500 para transportar ele em cima de um navio, onde o funcionário tem acesso ao seu carro e tudo mais. Então essa não seria uma opção boa, porque a chave do carro fica com o funcionário. Então ele pode ter acesso quantas vezes ele quiser, sem você estar presente. Outra opção seria a gente colocar o carro dentro de um container normal, de 40 pés mais ou menos. Acontece que a nossa van é bastante alta, e aí a gente não consegue colocá-la dentro de um container normal. Nos sobraria a terceira opção, que são os containers flat, que são containers abertos, né? Que ainda você tem a opção de trancar o teu carro e só abrir ele quando você receber lá no Panamá, mas a opção é a mais cara. Tá explicando melhor essa questão do container. Quando você opta por colocar o seu carro dentro do container, você fica junto com os funcionários do posto, você vê o seu carro entrando no container e eles lacram o container com você ali. E depois ele só é aberto novamente quando você estiver presente. Então essa é uma opção bastante segura porque não tem os perigos do Hoho de ter assaltos. E existem vários relatos de viajantes que tiveram seu carro furtado quando optaram pelo Hoho. Então, se for possível, a gente vai evitar isso. O que a gente está planejando fazer então é dividir esse container flat de 40 pés em 2 pessoas, o que daria um custo aproximado aí de $2 mil. Na cotação atual, R$10 mil para fazer esse transporte da Colômbia até o Panamá. São os 100 quilômetros mais caros aí que a gente vai percorrer com certeza com a van. E falando ainda do combustível, como ele é uma das partes mais caras dessa viagem, o preço também é ditado pelo ritmo que você vai fazer essa viagem. Então, quanto mais devagar você for, menos você vai gastar. Bom, outro item bastante expressivo é o supermercado ou a comida. Esse item varia bastante de viajante para viajante, dependendo do seu estilo de vida.
Hoje, aqui em casa, a gente gasta mais ou menos uns R$1.000 em supermercado e mais uns R$1.000 comendo fora, em restaurantes e em bares. Para nossa viagem, a gente está assumindo que vai gastar em torno de R$1.500 por mês em supermercado, podendo variar de país para país. A gente sabe que na América do Sul e no México a gente vai gastar bem menos em supermercado do que vai gastar, por exemplo, em Canadá e Estados Unidos. Então esse R$1.500 por mês é uma média. E vai totalizar R$48.000 ao final dos 24 meses que a gente vai estar viajando. E uma coisa que a gente já colocou no nosso orçamento e já tem um dinheiro separado é justamente pra gente comer fora. A gente adora comer fora e também sentimos que a gente conhece mais a cultura de um povo comendo o que eles comem. Bem, e essa também vai ser uma maneira de a gente apresentar mais conteúdo diferente somente de rotina. Então, que a gente vai mostrar a cultura, os restaurantes, e fazer com que vocês vivam a mesma experiência que a gente está vivendo. Então, a gente está estimando aí o tanto que a gente gasta hoje, R$1.000 por mês. Que vai dar R$24.000 ao final de 24 meses. Uma coisa que a gente não pode deixar de citar é que a gente está estimando um custo quase zero com acomodação. Ou seja, a gente está esperando muito mais dormir em posto de combustível, estacionamento grátis, utilizando aplicativos como Everlander, Park4Night ou Compendium para economizar em acomodação. Mas a gente também sabe que em alguns lugares a gente não vai poder fugir disso e a gente vai precisar sim abrir o bolso e gastar com camping. E aí a gente está colocando um custo de R$250 por mês, o que vai dar R$6.000 em hospedagem. É importante lembrar que viver viajando é diferente de viajar por turismo. Bem diferente. Onde geralmente a gente opta por lugares turísticos geralmente pagos e também a gente realiza muitas atividades em um só dia. Quando a gente tira 20 dias de férias, a gente quer aproveitar ao máximo todos os lugares e atrações possíveis, né? Quando a gente está viajando, o ritmo é muito mais cadenciado. E aí a gente procura muito mais passeios que envolvam a natureza, passeios de graça. Então acaba economizando muito mais do que se for um passeio aí de 20 dias, né? Então dá para levar em consideração esses custos. Mas a gente sabe também que tem alguns pontos bem turísticos e pagos que a gente não vai poder fugir. Então a gente está separando aí o valor de R$1.000 mensais para esses pontos turísticos. Então anota aí mais R$24.000 para esse planejamento financeiro. Há ainda custos que a gente acaba esquecendo às vezes numa hora de planejar a viagem, como taxas, vistos, permissões para entrar em países e também balsas e pedágios. Esse custo a gente baseou em um blog chamado Fun Life Crisis e onde ele gastou R$12.000 para fazer esse percurso. Ele fez esse roteiro em 2019, então tá bem pertinho do nosso. Então a gente usou como uma base que foi a referência mais próxima aí que a gente achou. Agora, somando todos esses custos e dividindo por meses, vamos ver quanto deu. Com o combustível a gente vai gastar R$1.300 por mês, considerando aí praticamente 3.000 quilômetros percorridos por mês. A exportação do carro, que é aquela passagem da Colômbia para o Panamá, R$420 por mês. A gente não está considerando a viagem de volta, beleza, galera? Então, se a gente for para outro país, outro continente, esse custo vai se repetir ou provavelmente até ser maior se a gente quiser ir para outro continente. Com os supermercados, como a gente comentou, R$1.500 por mês. Restaurante, café e bar, mais R$1.000. As atividades e os passeios, digamos assim, turísticos, a gente estimou aqui R$1.000 por mês também. Campings, R$250. Taxas e permissões, R$500 por mês. E a gente separou também um valor para manutenção da nossa van, que a gente está estimando aí R$500 mensais. Ou $100 por mês. Por que a gente fica falando isso em dólar, né? Porque vai depender muito da cotação naquele momento. Então a gente tem muitas pessoas que vivem aí com $45 por dia, outros casais que vivem com $70 por dia, $100 por dia. Então isso vai dar mais ou menos uma estimativa dependendo do preço do dólar. Então, nas nossas contas, a nossa média mensal aí dá $1.300 por mês. Que é aproximadamente um salário mínimo aí nos Estados Unidos. Só que como o dólar tá absurdo de caro, transformando isso para real, dá R$6.500. O que totaliza para nossa viagem em nosso período de 24 meses, aproximadamente, prepare-se, R$156.000 para fazer essa viagem como um todo. Porém, como a gente já falou lá no início do vídeo, esses gastos são somente uma estimativa. A gente tem casal aí que gasta R$4.000 por mês em média, até casais que gastam R$10.000, R$12.000. Então, a gente fez um meio termo aí, baseado no estilo de vida que a gente pretende cumprir. Então, respondendo a pergunta de vocês de como vamos nos manter na estrada, nós estamos planejando essa viagem há alguns anos e também estamos economizando para isso. Também pretendemos vender nossos bens, nosso apartamento e nosso carro, para que a gente tenha aí um valor considerável para mais 1 ou 2 anos de projeto. Quando a gente decidiu fazer essa viagem, a gente não queria ter o trabalho como um pré-requisito para continuar a viagem. Então, se você viu em nós a oportunidade de perguntar assim: você já pensou em ganhar R$1.500 a R$3.000 por mês com marketing digital? Nós não somos o público-alvo ideal, mas sim, um de nossos objetivos é trabalhar durante a viagem, mas não queremos que isso seja obrigatório.
E um sonho seria trabalhar com o YouTube. Então, se você quer ajudar a gente nesse sonho, dá um like aí pra gente e comenta o que você tá achando desse vídeo. E outra pergunta bem pertinente que está tendo nos comentários é: como que a gente consegue dinheiro para comprar e construir a nossa van? Responde aí. Gente, nós trabalhamos, né? Não tem segredo nenhum, não teve mágica, a gente não ganha dinheiro dos pais, a gente está trabalhando e juntando dinheiro aí, economizando, porque isso sim é uma prioridade pra gente. Então, galera, esse foi um vídeo bem objetivo e breve para explicar mais ou menos como a gente está fazendo o planejamento financeiro. É uma questão que às vezes não é muito abordada nos vídeos, mas a gente não vê problema nenhum em compartilhar os nossos custos e as nossas estimativas. Até porque para fazer essas contas a gente teve que pesquisar bastante e aí a gente pode facilitar para você, dando uma ideia aí de quanto você pode gastar por mês. Mas a gente sempre recomenda que vocês assistam vídeos do YouTube de viajantes que já estão na estrada com diferentes estilos de vida para ver o que se adequa mais ao seu estilo de vida, para ver quanto você provavelmente vai gastar durante uma viagem de volta ao mundo. E esperamos no ano que vem, quando a gente já estiver na estrada, fazer a atualização desse vídeo com os gastos reais. Esperamos que não gastemos mais do que a gente está planejando aqui, porque senão é bicho feio. Então é isso aí, gente. Dá um like aí pra nós, que isso ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é legal e que ele pode indicar para outras pessoas. E também comenta o que você achou. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações e vem com a gente nessa jornada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!